Como passou rápido esse ano, né? Estamos aqui no dia 20 de dezembro já. Como você chega aqui hoje? Como você chega no dia 20 de dezembro? Wesley, como você chega no dia 20 de dezembro? Como chega o seu coração, seu Mara? Como você se encontra aqui hoje? Hoje? Como você chega aqui nesse dia? Né? Foi um ano de muitos desafios, foi um ano de muita dificuldade, foi um ano de muitos desencontros, porém, em todos os momentos nós temos que olhar aquilo que Deus fez de bom nas nossas vidas. Eu tenho certeza que a sua lista de gratidão, como a minha, está aqui a minha lista, nós vamos depois orar agradecendo a Deus, está também preenchida, e você colocou coisas aqui que você nem se lembrava que tinha acontecido. Eu ia trazer, eu acabei esquecendo em casa, eu ganhei um diário de gratidão. E ali, se você todos os dias registra pelo que você é grato. Eu até depois vou ver se a gente consegue disponibilizar para vocês isso. Como é bom, como é saudável, como faz bem nós termos vivo na nossa mente por aquilo que nós somos gratos, né, irmãos? E eu gostaria de abrir com vocês minha Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas 17, verso 11, na tradicional referência bíblica, passagem dos leprosos, dos 10 leprosos que são curados, onde ela nos dá a base para nós falarmos. Na verdade, é um bate-papo que nós vamos ter aqui hoje, vamos conversar sobre esse assunto, vamos ilustrar alguns pontos sobre gratidão, ingratidão, né, sobre o que nós devemos estar atentos sobre o que é gratidão. E Lucas 17, do verso 11 ao verso 19, vai nos dizer o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa de Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Quantos leprosos? 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Eles obedeceram aqui o distanciamento social, né? Ficaram a certa distância. Existe um contexto disso aqui, não vou entrar aqui nisso agora. Mas eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram o quê? Purificados, curados. Verso 15, um deles, quando viu que estava curado. Quantos dos 10? Um. Voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Quem era esse aqui? Samaritano. Além de leproso, era samaritano ainda. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? Os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Até aqui. Senhor, nós te damos graça pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra, Senhor. Que nessa manhã o teu Espírito Santo nos ensine a praticar a gratidão. Que nessa manhã o teu Espírito Santo nos ensine a expressar a gratidão. Que nessa manhã nós possamos ser exortados, edificados, encorajados pela tua santa palavra, meu Pai.
Por isso nós consagramos ela na tua presença, e que o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito fale aos corações e revele aquilo que os teus filhos precisam ouvir da tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguns judeus muito zelosos, na época lá atrás de Jesus, diziam o seguinte: Senhor, obrigado por eu não ter nascido mulher, por eu não ter nascido cachorro e por eu não ter nascido samaritano. Vocês verem qual era o grau de desprezo dos samaritanos. Mas eu não vou falar disso, foi só um parênteses que eu abri aqui, para nós entendermos um pouco do que eram os samaritanos para os judeus. Mas nós vimos a referência de 10 homens. 10 homens, 10 leprosos, homens que não viviam dentro do contexto de sociedade, homens que tinham uma doença, que eram colocados à parte, que foram curados por Jesus no caminho quando eles iam ver o sacerdote. E acontece que daqueles 10 homens, quantos foram curados? Os 10. Só que a palavra nos relata e Jesus nos mostra que somente um voltou para expressar gratidão. Somente um voltou. E quando nós falamos de gratidão, nós precisamos também ilustrar e falar um pouco sobre o inverso, que é a ingratidão. Você pode se achar, meu irmão, a pessoa mais grata do mundo, mas sempre no fundo nós temos alguma coisa, em algum aspecto, em alguma situação que nós somos ingratos. Ah, mas não aparece, está oculto, mas sempre existe alguma coisa. Sabe, irmãos, um aspecto da ingratidão chama-se reclamação. E quem é grato, ele não reclama. Ele não reclama porque algumas coisas não aconteceram. Quem é grato por aquilo que aconteceu, por aquilo que ele vive. Se nós formos procurar motivos, defeitos, se eu falar para você, passe uma semana comigo, e eu vou te dar um caderninho, um bloquinho de anotação. E nesse bloquinho você marque todos os meus defeitos. Sabe o que vai acontecer ao final dessa semana? Você vai ver que um bloquinho era pouco, você precisava de outro bloquinho. Ontem eu fiquei sabendo, eu tive uma revelação ontem, a Fabiana me deu uma revelação ontem, que quando nós nos casamos, né, minha mãe falou para ela assim, ele não é perfeito não, viu? Fica esperto com a briga que você está comprando. Não foi bem assim, né? Porque eu sou uma bênção, lógico. Mas, o que ela viu em mim? Com os olhos do amor e da paixão. Só esse lado bom, né, irmãos? Sempre existem coisas boas. Diante de todo cenário, irmãos, todo cenário, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, sempre Deus nos ensina coisas boas. Nós sempre extraímos lições. E quando nós temos os nossos olhos na gratidão, a gratidão tira os nossos olhos do mundo sombrio da ingratidão. A gratidão, ela abre os nossos olhos para enxergarmos os caminhos de Deus em meio às tragédias. Preste atenção, a gratidão abre os nossos olhos para nós enxergarmos os caminhos de Deus em meio às tragédias, as nossas derrotas, as nossas tribulações e as nossas lutas. Por isso que a gratidão tem que ser algo vivo dentro de nós. A gratidão, ela nos fortalece para o dia mau. Todos nós passaremos ou já passamos por dias maus, ou vamos passar pelo dia mau. Mas o que nos fortalece é quando nós temos um coração grato. Porque, meu irmão, um coração grato, é impossível encontrar alguém grato que não viva milagres. É impossível
encontrar alguém grato que não viva milagres. Sabe por quê? A gratidão é como um solo. A gratidão é como um solo. Se você é grato, o solo, ele está preparado. Mas quando você é ingrato, é como se a terra estivesse seca e ela não consegue frutificar. A gratidão é o melhor solo para o próximo milagre de Deus na sua vida. Quem precisa de um milagre? Levanta a mão comigo. Hoje é dia de nós expressarmos gratidão diante do Senhor, meu irmão. Mas algo que eu queria falar para você. Não é somente o domingo 20 de dezembro, que é o domingo de nós expressarmos gratidão, irmãos. A gratidão precisa ser uma prática dia após dia, porque a ingratidão, ela gera esterilidade. A ingratidão gera esterilidade. Na mesma proporção, a gratidão, ela gera fertilidade. Nós vamos ter isso claro para nós. Sabe, irmãos? Tem muita gente vivendo coisas incríveis na sua vida. Muita gente vivendo coisas incríveis. Porém, não consegue celebrar. Não consegue se alegrar. Porque sempre está questionando tudo aquilo que não viveu. Sempre está questionando aquilo que não viveu ainda. E não celebra aquilo que está vivendo hoje. Quem conhece uma pessoa ingrata? Uma pessoa que reclama de tudo. Quem conhece uma pessoa que reclama? É extremamente nocivo. É nocivo quando você fica perto de uma pessoa ingrata e quando você começa num certo momento, falar, não é que é verdade mesmo? Sabe o que aconteceu? Você tomou veneno. Nós precisamos expressar gratidão todos os momentos. Todos os momentos. Sabe como você conhece o caráter de uma pessoa? Você conhece o caráter de uma pessoa quando ele conquista aquilo que ele sempre almejou. Quando ele conquista aquilo que ele sempre desejou. Aí você começa a conhecer, porque como ele se porta. Eu tenho 2 exemplos aqui, um eu vi na internet essa semana retrasada, não lembro quando foi, e o outro é um testemunho. Esse testemunho do Rio de Janeiro, na época que eu caminhava com um pessoal do GKPN, lá com o Fernando, eu conheci alguns pastores, ele compartilhava o testemunho de um homem que queria um carro. Orava por um carro. E ele juntou dinheiro e falou assim, eu não vou comprar à vista. Ele ficou um tempo sem carro, juntou o dinheiro e foi comprar. Quando ele foi comprar o carro, sabe o que ele comprou? Uma Kombi. Sabe para que ele comprou a Kombi? Porque ele falou, eu quero comprar essa Kombi para levar os irmãos para a igreja no domingo. E ele ficou extremamente grato por aquilo. Tem um vídeo que eu vi faz umas 2 semanas no Instagram, que é um pai muito simples, que morava numa casa muito simples, e era aniversário de um dos filhos dele. E ali na simplicidade, ele não tinha o que dar para os filhos, ele pegou, comprou uma lata de tinta e pintou o quarto do filho. E aí pintou uma pintura bem simples, que o dinheiro dele não podia comprar uma tinta de qualidade. E ali ele chamou o filho, era aniversário, o filho tinha expectativa de ganhar algo do pai. E quando o pai mostrou o quarto do filho pintado, aquela criança começou a chorar de gratidão. De gratidão. Como você lidar com as coisas, irmão? Como você lidar com as coisas? Você que é pai, todos os pais aqui levantem as mãos comigo. Pai e mãe, né? Mãe também pode levantar a mão, porque mãe é mãe, como diria uma pessoa aí, todo pai é mãe, toda mãe é pai, e assim constitui-se a família, né? Como você lidar com a gratidão e a ingratidão dos seus filhos? Como você lidar com a gratidão e a ingratidão dos seus filhos? Daqui a pouquinho você vai entender porque eu te perguntei isso. Daqui a pouquinho você vai entender. A palavra gratidão, ela nos remete à contemplação. A palavra gratidão,
ela nos remete à celebração. Porém, existe mais uma palavra que eu quero com vocês aqui, nessa manhã, associar à gratidão, né? Quando você, contemplação, celebração, né? Quantos já não, Senhor, obrigado por estar até aqui, por ter vivido isso até aqui. A gratidão, ela precisa ser sucedida por algo. E este algo chama-se zelo. Zelo pelo que Deus me deu. Não podemos trabalhar, desperdiçar aquilo que já foi conquistado. Sabe qual é a crise de todo pai? Sabe qual é a crise de todo pai? Os pais vão saber, vão entender o que eu estou falando. Quando o pai chega assim, ele vê aquela torneira aberta e o filho do outro lado e a torneira aberta desperdiçando água. Ou então, quando você passa pelo cômodo da casa e você vê aquela luz iluminando a barata, ou as formigas que estão no cômodo. Desperdício. Sabe por quê? Trabalhou-se duro para conseguir conquistar as coisas, trabalhou-se duro para poder pagar as contas, e quando você lidar com o desperdício, como lidar com o desperdício, quando o filho desperdiça água, como lidar com o filho que desperdiça a eletricidade? O pai sabe o preço que custou tudo aquilo, é ou não é? Como você passa, quando você vê as coisas que você conquistou, suando, sendo desperdiçadas, como você faz? Como é a sua reação? Sabe, irmãos, quem é imaturo não valoriza, porque não sabe o preço que foi pago. Quanto tempo de casado, Lucas? Quase 2. Agora você entende o que teu pai te falava, né? Andrezinho, tua hora está chegando. Aí você fala, meu pai sabia o que estava falando. Quando bater a conta de luz, ela não espera, irmãos. Ela bate lá na sua porta todo mês. Quem é imaturo não valoriza, porque não sabe o preço que foi pago por aquilo. Meninos, quando se tornam homens, até marquei uma frase aqui. Meninos, quando se tornam homens, percebem que as coisas não são tão fáceis como eles achavam que eram. É ou não é, irmãos? É ou não é? Quem falou é aí? Eu vi uma criança falando é aí. O Davi? Que bom, Davi. Já está nessa... Trabalhando? Trabalhando já, pagando a conta de água, a luz, chegando junto. O Edinho levantou as mãos aos céus ali. Você reclama do frango assado, aí você cresce, aí você que supre o frango assado. Aí quando alguém reclama que só sobrou asa, você fala, não, come a asa. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos zelar. A maturidade faz com que nós honremos tudo aquilo que recebemos. A maturidade faz com que nós não aceitemos o desperdício. Nós precisamos zelar por aquilo que Deus nos dá. Precisamos zelar por aquilo que Deus nos deu. E temos que zelar por aquilo que Deus nos dará. Você zela pela sua esposa? Você zela pelo seu esposo? Você zela pelos seus filhos? Ou você reclama deles o tempo todo? Nós precisamos aprender a ter um coração grato. Falando sobre desperdício, existem coisas que Deus nos deu. Nós até falamos nos homens esse ano, o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Nós exercemos a mordomia cristã em cima do nosso tempo, do nosso talento e dos nossos tesouros. Você é grato por isso? Como você lidar com isso? Se o desperdício da eletricidade te incomoda, por que o desperdício do teu tempo não te incomoda? Por que você joga tanto tempo fora?
Por que o desperdício dos seus talentos, dos seus dons não te incomoda? Por que o desperdício do seu tesouro não te incomoda? Tem muita gente paralisada, desperdiçando dons e talentos que Deus te deu. Isso chama-se desperdício. Tem muita gente desperdiçando a sua vida. Muita gente jogando a sua vida fora. Ah, é verdade, o pessoal lá no mundo. Não, estou falando de você. Estou falando de mim. Estou falando da nossa realidade de igreja. Nossa realidade de família. Muita gente desperdiçando a sua vida. Irmão, irmã, meu amigo e minha amiga, gaste a sua vida por aquilo que Deus te chamou. Invista a tua vida naquilo que Deus te chamou. Não desperdice. Ah, eu não tenho tempo. Ah, o meu tempo é tão assim, sabe? Se o tempo fosse uma divindade, ele seria um semideus. Porque quando eu olho o meu tempo, ele revela quem eu sou e pelo que eu dedico a minha vida. Sabe, irmãos, você morreria por Jesus? Você morreria por Jesus? Se houvesse aqui hoje uma perseguição, os caras estão loucos. O crente agora tem um X nas costas, tem um alvo. Surgiu o novo Saulo. Ele está matando os crentes. Você morreria por Jesus? Você negaria a sua fé? Você morreria por Jesus? Ah, eu morreria. Não nego minha fé nunca. É verdade, irmão? Então por que você não tem vivido para Ele? Por que você não tem investido a sua vida para Ele? Por que você tem desperdiçado? Muita gente critica Pedro. É verdade, né? Pedro negou Jesus. Mas algo que me chama muita atenção, é lógico que não justifica o que ele fez de arrancar a orelha do soldado, né? Estava armado o tempo todo ali, né? Não justifica. Mas algo que me chama atenção é que Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus, é o mesmo amigo que fez tudo por ele. Não, você não vai levar ele não, mano. Jesus não. Ó, Jesus, olha, você fez Jesus já, né? Olha, ó. Vai levar Jesus não. Jesus não. Vem. Não, vai pegar. Sabe aquela expressão somente por cima do meu cadáver? Quem conhece essa expressão? Muito comum. Foi isso que Pedro fez. Só por cima do meu cadáver você leva ele. Tanto que ele foi para cima e cortou a orelha do cara. Ele entregou-se por ele. Ele zelou por ele. Ele sabia quem ele era. Ele via quem ele havia se tornado. E eu sou assim hoje, minha vida se transformou, eu sou esse homem hoje por causa dele. Então não, ele você não vai levar. Enquanto alguns saíram assobiando de lado, né? O Jesus, ali, ó. Pedro falou, não, ele não, porque ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Irmãos, lute pela sua fé, lute por aquilo que Deus te prometeu. O que Deus te prometeu? Lute por isso. Lute. Seu casamento está em crise, lute por ele. Está com problema com seus filhos, lute por eles. Está com problema na sua empresa, lute por ela. Está com problema na sua casa, lute por ela. Está com você dirigente, está com problema na sua célula, lute por ela. Lute por tudo aquilo que Deus te deu. Porque quando eu luto e eu zelo por aquilo que Deus me deu, eu estou expressando gratidão. Estou expressando gratidão. Quando eu zelo, quando eu luto por aquilo que Deus me deu, eu estou expressando gratidão. Tem muita gente que entregou os pontos.
Tem muita gente desperdiçando. Mas eu quero nessa manhã, do dia 20 de dezembro de 2020, um ano tão difícil, irmãos, atípico, mas um ano que eu encerro com gratidão no meu coração, porque em meio às tragédias, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio ao choro, em meio à tristeza, eu enxerguei caminhos de Deus, aonde Ele me ensinou muita coisa, e tudo isso que Ele me ensinou e Ele me deu, eu quero zelar por isso, eu quero lutar por isso. Eu quero convidar você no seu lugar, que feche seus olhos, curve sua cabeça.